todos muito bem-vindos ao ePeopleCast. Aqui nós contamos histórias reais de transformação, superação, coragem, para você aí do outro lado se inspirar cada vez mais. Hoje eu vou ter o privilégio e a honra de entrevistar uma pessoa muito especial para mim e para o Grupo INCO também. Eu estou falando dela, que é mãe, esposa, empresária de várias empresas aí, de vários segmentos diferentes. E hoje nós vamos ouvir um pouquinho mais desta pessoa mega função, que é a Bianca de Paula. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fran. Tô com expectativa aqui de contar um pouco da minha história. Um pouquinho da sua história. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da trajetória dessa grande mulher. E eu vou te falar, eu estou nos bastidores e tem muitas coisas acontecendo, muitas novidades, e eu tenho certeza que vai impactar muita gente, principalmente você que está aí do outro lado. Bia, vamos começar um pouquinho falando sobre a sua história. E eu sempre gosto de começar uma história contando da nossa essência, da nossa família, da nossa base. Me fala, quem é a Bia? Olha, Fran, a Bia é uma menina que nasceu lá em Estrela do Sul, uma cidade bem pequenininha, uma filha caçula de uma família de 3 irmãs, filha da Samara, do Sebastião, uma mulher que aos 20 anos conheceu Jesus. Eu costumo dizer que eu tive, de fato, uma experiência real com Cristo, e aí tudo mudou. Sou casada há 17 anos com o Vinícius, mãe do João Lucas e a Maria Eduarda, que eu acho que é os grandes amores assim da minha vida. Então, sou extremamente família, e a minha família, para mim, é algo que eu desejei desde pequena. Então, e é isso, assim, eu acho que se tivesse que resumir tudo, seria a Bia é uma menina que nasceu numa cidadezinha pequena e que veio para a cidade grande, que para mim Uberlândia é grande, muito jovem. Eu lembro de uma vez você me contar assim, Bia, quando eu era adolescente, eu queria muito ser delegada. Era. E eu queria muito essa profissão e ser delegada, enfim. E aí você falou assim, né, em um determinado momento que a gente estava conversando, se eu tivesse me tornado delegada, possivelmente eu não teria construído a minha família. Quando que você mudou, virou essa chave de deixar essa profissão que você queria muito, né, para viver um sonho que era muito maior do que a profissão, que era de ser esposa, mãe, de construir uma família? Então, Fran, é interessante porque sabe aquelas coisas de criança que, né, que uns querem ser bombeiro e tal? Eu me lembro que a minha família não viajava muito quando eu era criança, mas eu me recordo de visitar a minha tia, que morava em Corvelo, quando eu era bem jovenzinha. E quando eu cheguei na rodoviária de BH, eu vi uma mulher vestida ali, uma policial vestida ali com uniforme. E eu achei aquilo coisa mais incrível do planeta. Na minha cidade não tinha isso. Então, eu achei... Aquela imagem, ela ficou na minha cabeça, e eu falei, eu quero ser isso quando eu crescer. Eu vi, e eu lembro que eu fiquei tão admirada que a minha mãe chegou perto dela e ela pegou na minha mão. E eu achei tipo o Papai Noel quando pega na mão da criança. E aquilo lá ficou muito forte na minha cabeça. Então, eu vim para Uberlândia muito jovem, e aí mais ou menos com 17, 18 anos eu comecei a fazer direito, porque eu não queria ser só policial, eu queria ser delegada. Então, eu fiz até, eu acho que 3 anos de direito. Esse era o meu objetivo, e acabou que por uma questão familiar eu não consegui continuar. E era o que eu queria, assim, eu queria ter profissionalmente, eu queria ser delegada e ser bem-sucedida. E família, para mim, apesar de ter um desejo lá no íntimo do meu coração, não era uma coisa que estava como prioridade. Por quê? Porque, infelizmente, quando eu era muito jovem, no início da minha adolescência ali, os meus pais se separaram. Por motivo deles, né? Enfim, não conseguia mais permanecer junto. Mas eu sou fruto de um casamento que teve separação, Fran, e isso gerou tantas feridas no meu coração. Claro que não era o objetivo dos meus pais, mas isso gerou feridas. Então, eu achava que casamento não era legal. Então, o meu foco ali, inicialmente, na minha adolescência, era me dar bem profissionalmente sendo delegada. E esse era o meu objetivo. Eu acho que eu não pensava em ter família, né? Assim, eu pensava
nesse objetivo. Até que eu conheci Jesus em 2000, quando eu tinha 20 anos. E aí a minha história mudou, os meus princípios mudaram. Eu, apesar de achar lindo a profissão de policial, já não fazia mais sentido para mim. Tirar a vida de ninguém não faria, não faz sentido comigo, nem um zero atirar em alguém, sabe? Assim, o Senhor foi renovando os meus sonhos, me dando novos sonhos, e aí eu deixei de sonhar isso, mas eu ainda admiro as mulheres policiais, assim, acho lindo. Você não ia atirar em ninguém. Acho que não ia pegar nenhuma arma, de vez em quando dá vontade, mas a gente não atira em ninguém, né? Às vezes só. Às vezes dá vontade, mas não temos essa coragem. Passou a vontade, assim. Passou. Bia, me conta, né? Eu conheço um pouquinho da sua história, mas você sempre fala dessa ruptura que houve entre os seus pais. Sim. Né? Por motivo deles, dos dois, como você disse, houve uma ruptura ali, uma separação. E o quanto isso foi impactante na sua vida, né? E que bom que você conheceu Jesus a tempo, né? De você entender que, poxa, não deu certo com eles, mas pode dar certo comigo. Como que você mudou a chave para algo que é tão desafiador para muita gente? Como que você mudou essa chave? Fran, eu acho que a pior coisa que pode acontecer sobre uma família, essa é a minha visão, é a separação. Quando um casal decide separar, por motivos lógicos deles, eles rompem com alguma coisa muito séria. Então, éramos 3 irmãs, né? Enfim, independente do motivo que levou à separação, a família é a base de tudo. Uma criança, para mim, 12 anos é uma criança, né? Foi a época mais ou menos da separação dos meus pais. Com 12 anos, ninguém entende, né, o que está acontecendo ali. E isso me causou, naquela época, muitas feridas, né? De achar que casamento não era legal, de que isso era do cão, de que eu nunca iria me relacionar com ninguém. Então, talvez tenha sido diferente para minhas irmãs, mas dentro da Bianca foi avassalador. Eu era caçula e então, no momento de separação dos meus pais, as minhas irmãs já não estavam mais em casa. Elas já estudavam, uma em Brasília, outra em Uberlândia. Então, eu vivi esse momento que foi muito forte para os meus pais, sozinha. Então, não tinha amigo, não tinha ninguém, não tinha uma rede de apoio ali que poderia me ajudar em relação a isso. Então, isso trouxe muitas feridas, muitas mesmo. Tanto que quando eu conheci o Senhor, né, que eu tive uma experiência, que eu me considero cristã, com 20 anos, eu levei 5 anos até conhecer o meu esposo, 5 anos. E eu acredito que em decorrência das feridas que eu tinha. Eu não entendia muitas coisas. Tanto, Fran, que quando eu entendi que casamento era do Senhor, eu fiz uma cartinha para o Espírito Santo, escrevendo como seria o meu esposo. E a primeira coisa que eu coloquei nessa carta foi que era uma exigência minha, os pais do meu esposo precisam ser casados. Porque eu queria vivenciar o que era ter pais casados. Porque eu fui muito jovem tirada disso. Então, eu queria ver como é que era isso para eu construir meu casamento a partir disso. Então, quando eu conheci o Vinícius, a primeira coisa que eu vi que, assim, eu não conhecia ele para ser meu esposo como amigo. A primeira coisa que me chamou atenção nele foi o pai e a mãe. Eu sou apaixonada no meu sogro. Eu vi ele semana passada, até chorei. Só de ter visto ele, eu comecei a chorar. Sou apaixonada na minha sogra. E eu converso muito com ela sobre casamento. Então, foi avassalador, né? Mas eu acho que a bondade e a misericórdia de Deus é tão, tão maravilhosa que em todo o tempo, não só na separação dos meus pais, mas depois, quando eu me converti, depois que eu me casei até hoje, o Senhor, Ele molda muito o meu caráter no casamento. Como a gente já conversou algumas vezes, né? Nada molda mais o nosso caráter do que casamento, do que família. E então, eu sou casada há 17 anos com o Vinícius, um homem que eu orei por ele 5 anos, eu conquistei ele em oração, eu esperei o tempo, esperei para casar, casei com ele, e até hoje, a mesma decisão que eu tomei quando eu me converti de esperar por ele é a mesma decisão que eu tomo todos os dias em amar ele. Somos pessoas diferentes, totalmente diferente. O Vinícius é de um jeito, a Bianca é de outra. Mas eu acho que Deus é tão perfeito que Ele junta o diferente para nos moldar, para nos transformar, para nos fazer ser mais forte. Então, eu olho para a minha trajetória hoje como família e eu tenho que construir uma família linda, Fran.
assim, eu olhando para os meus filhos esse final de semana e eu falando, Deus, como o Senhor é bondoso comigo. De tudo que eu posso almejar na minha vida. Deus sabe que a minha família é o que eu mais quis, assim. E aí eu olho para o João, eu olho para Maria Eduarda e eu vejo que eu tenho uns filhos perfeitos, né? Assim, são diferentes, mas são perfeitos. O meu casamento. E a gente construiu uma família que a gente conversa, construiu uma família que a gente se tem problema, mas que a gente vai lá e se alinha e se decide amar todos os dias. Então, o impacto foi grande, mas eu acredito que para me ensinar a dar valor na minha família. Então, hoje, quando tem pequenas situações na minha casa, aquelas pequenas que você não quer matar, sabe? Aquela que você quer ser policial, ter uma arma. Eu me Mas lembro. você não usa ela? Deixa Eu ela não guardada. uso. Toda vez que acontece algo assim, principalmente no casamento, com filho, adolescente, Sim. calma que você vai ver. E aí eu penso assim, cara, eu sonhei por isso. Eu desejei. Eu quero vivenciar. E casamento é uma decisão, né? Então, lá atrás, os meus pais tomaram uma decisão de não permanecer mais, e é uma decisão deles. E essa decisão me lembra todos os dias de tomar decisões, de mudar a Bianca a tal ponto que eu tomo a decisão de permanecer nesse casamento para que os meus pais vivam aquilo que eu vi o meu esposo viver até hoje, porque os meus pais os meus sogros são casados até hoje. Então, é isso, assim. Eu sou muito feliz pela história que eu construí com o Vinícius, pelos filhos que nós temos. Eu vejo meu esposo e eu vejo que ele é a porção que Deus tinha para mim, na intensidade que Deus tinha para mim. Então, a Bianca foi muito moldada nesses 17 anos. E muito dessa empreendedora que você falou, né, dessa pessoa que realizadora, foi aprendido em família, com os meus filhos e principalmente com o meu esposo. Bia, eu tenho algumas mentoradas numa faixa etária mais novinha. E eu sempre, quando vou conversar com elas, eu falo sobre o tempo. E eu uso o seu exemplo lá de escrever uma cartinha. Como que você quer essa pessoa? Como que você idealiza esse homem para você? Como que você quer que ele seja? E elas falam, não, Fran. E eu falo, então escreva uma cartinha, eu conto a sua história nessa mentoria que eu faço. Mas eu queria entender da Bia, porque hoje a gente tem uma geração que é muito imediatista. Que tudo para ontem, tudo de uma forma geral. Relacionamento, profissão, família. Como que foi para você? E me conta quais foram os seus maiores desafios de esperar dos 20, né? Porque é uma fase ali que você tá na adolescência, você conhece pessoas. Como que foi para você esses 5 anos de esperar a pessoa certa? Difícil pra caramba. Muito, Fran. Porque eu não tinha uma rede de apoio aqui em Uberlândia. Aos 20 anos, e eu já era líder do Grupo Algar. Então, eu tava no meio de uma galera da minha idade. O que era comum naquela época, quando eu me converti? E é legal porque eu me converti no show do Edson Hudson. Então, quem converte? Geralmente as pessoas, elas convertem... Vai no show do Edson Hudson que você vai se converter. Eu gritei, Fran, lá, lindo, maravilhoso. Depois, acabou aquele momento ali, eu sentei na sarjeta, né, ali no chão mesmo, e eu comecei... foi após o show, né? Porque eu pensei, não é pra você estar cantando Edson Hudson e aí converteu naquela hora. Fiquei lá gritando, lindo, maravilhoso, e tudo que né, uma jovem faz. Mas acabou aquilo, eu senti um vazio tão forte na minha alma, que eu acredito hoje vendo que era o chamado de Jesus para mim. Mas eu olhei para os jovens que eu estava, Fran, e eu senti que não era aquilo que eu queria. Eu nunca gostei de beber, eu nunca gostei de ficar com rapazes. Eu tinha muito convicto que eu precisava estudar, né? Isso era muito forte. Porque eu queria ser diferente, eu queria ser a primeira pessoa da minha família a ter um diploma. Era importante para mim. Mas aos 20 anos de idade, a gente quer curtir com os amigos. Então, eu estava naquele momento curtindo. Só que veio um vazio tão forte na minha alma, tão forte, que eu falei assim, cara, eu não quero isso. E aí, lógico, eu voltei para Uberlândia, me batizei logo imediato e comecei esse processo de esperar. Esse processo de esperar, e você sabe tanto quanto eu, que quando a gente coloca como propósito, é aquilo que a gente vai seguir. Sabe o que eu fazia? Eu tinha um segredinho, vou contar para você, Fran. O que eu fazia para suportar? Porque eu não tinha uma rede de apoio. Chegava final de semana, eu me sentia muito sozinha. Eu não ia para casa dos meus pais, nem sempre, porque eu não tinha grana para ir sempre. Eu não tinha irmã, os meus amigos estavam na casa deles ou indo para festa e eu não estava em festa. Na minha cabeça, quando eu decidi esperar em Deus e fiz essa carta, eu falei para Jesus que eu ia entregar a chave do meu coração para Ele.
e que eu não olharia e não desejaria ninguém. E quando fosse o momento certo, ele iria me falar que era. E a partir de então, eu imaginava, Fran, a tática era essa, que eu estava numa fila virtual. Então eu pensava assim, toda vez que eu pensava em desistir dessa fila, do propósito de Deus, eu falava, e se for amanhã que Deus tem para mim? Então eu falava, se amanhã estiver chegando o meu esposo, eu vou voltar pro final da fila, vai começar tudo de novo. E assim foi por muito tempo, Fran, até que passou 3 anos que eu estava esperando e o time que eu liderava foi muito astuto comigo. Eles começaram a me pressionar. Que dia você vai namorar? Que dia você vai namorar? Fran, chegou num tempo da minha vida que as pessoas começaram a duvidar da minha sexualidade. Isso foi muito forte para mim. Não só as pessoas que estavam próximas, mas pessoas da minha família. Começaram a achar que eu tinha algum tipo ali de sexualidade diferente. E não era isso, era só um esperar em Deus. E aí, faltando 2 anos para o meu casamento, a minha equipe começou a me pressionar e eu falei que eu ia casar em 2018. Falei, vou casar em 2018. Eles, vai casar? Vou, em 2018 eu vou casar. E aí tudo que eu tinha era uma fé e uma profecia lançada. E eu lançava isso todos os dias. Só que o tempo foi passando foi apertando, né? E eu começava a falar assim pra Deus, Deus, olha Deus, você me ajuda, tá chegando. E aí faltando exatamente 1 ano antes de eu casar, eu conheci o Vinícius, né? Através de um casal muito querido, que é o antigo sócio do Vinícius. E naquele momento ali, no meu coração não se abriu para ele. E eu comecei só depois de 6 meses que eu comecei a me interessar para ele, quando Deus foi específico, quando o Senhor me falou. Eu conheci o Vinícius em 1 semana. 2 semanas depois, Deus me falou que era ele que eu estava orando. E foi um conflito, Fran. Por quê? Porque na minha cabeça eu fiz uma carta, mas embora eu não tava esse detalhe não estava na carta, eu imaginava, nós somos de uma igreja base missionária. Eu achava assim, vai vir alguém de outro país, alguém que tá na igreja. Não, eu conheci um menino que estava indo para a igreja naquele momento. Então, foi algo assim que eu fiquei meio pensando se era ele ou não, mas Deus foi muito específico naquilo que eu tinha pedido. E todas as características, um homem leal, um homem temente a Deus, que gostasse de servir, que tivesse um coração genuíno, que fosse trabalhador, que não importasse o quanto, mas que ele gostasse de trabalhar. E aí eu comecei a perceber que era o Vinícius, e aí a minha história mudou. Então, assim, esperar em Deus não é para os fracos, assim como o casamento também não é. Então, esses 5 anos foi fundamental, Fran, para eu estar casada há 17. Porque todo o tempo que o inverno chega sobre o meu relacionamento com o Vinícius, eu me lembro da minha história. Eu me lembro das noites que eu chorei. Eu me lembro de quantas vezes que eu ajoelhei. Eu me lembro exatamente da profecia que eu fazia. Então, toda vez que eu tô muito nervosa com meu esposo por algum motivo, ou algumas vezes que eu penso assim, será? Tô tão cansada. Eu olho para ele e eu vejo a misericórdia do Senhor na minha vida. E eu me recordo dos 5 anos que eu passei orando e esperando por ele. Então, eu estava conversando esses dias com meu filho, semana passada, sobre isso. Sobre esperar em Deus, sobre saber que é Deus falando com a gente. Então, eu olho para o meu casamento e eu vejo a bondade do Senhor, a fidelidade do Senhor, quando aqueles que pagam o preço. Então, para essa geração, eu diria o seguinte: o que verdadeiramente você quer? Você quer algo momentâneo? Você quer alguém passageiro? Porque quando eu penso alguma coisa, algumas situações com meu esposo, eu falo assim, Deus, eu não conheci no boteco. Eu conheci na sua igreja, no seu altar. Então, isso é muito poderoso para que eu possa continuar vivendo esse casamento, sabe? Então, assim, foi difícil, porque eu não tinha uma rede de apoio, mas foi possível porque eu estou aqui. Já se passaram quantos anos? Mais de 20 anos. E hoje eu dou testemunho que família é algo de Deus para nossas vidas. Então, se tem uma preciosidade na minha vida hoje, é a minha casa, o meu lar, o meu casamento, os meus filhos. Então, vale a pena esperar. 17 anos. 17 anos. 5 anos de espera para viver algo inimaginável. Exatamente. Né? A gente estava falando um pouquinho antes sobre isso, sobre... a gente não precisa fazer um test drive para saber como que vai ser. Porque quando Deus, ele revela e ele dá um direcionamento, a gente sabe que é para a vida inteira. Eu falo pro meu esposo, é para a eternidade. Não tem outra conversa, é para a eternidade. E o casamento é
estava falando sobre isso. É uma sociedade. Se você não consegue ter essa sociedade no casamento e se dar bem, provavelmente lá fora você não vai conseguir também, porque o casamento é o que mais molda o seu caráter, é o que mais te transforma todos os dias, é o que mais te ensina a amar alguém que não seja você mesmo. É onde você deixa o ego de lado, onde você olha para a pessoa e fala, eu errei, mas eu vou me transformar, eu errei, mas eu vou mudar, eu errei porque tem um propósito muito maior nesse casamento, né, que quem tem filho, é a construção dessa família. E nesses 17 anos, me fala o seu maior desafio e o seu maior, a sua maior alegria disso, de duas pessoas diferentes, que casaram rápido também, né, porque vocês não 5 chegaram meses. a namorar. Então, tá vendo? Você não pode falar de coisas, não pode criticar nada, porque você vai pagar uma língua. Né, Franciele? Porque quando eu vi a Bia pela primeira vez, ela estava dentro da minha casa, fazendo os convites do casamento, e eu passei, a primeira coisa que eu pensei foi, o meu irmão, ele é louco, ele não raciocina bem, ele está casando com uma menina que ele acabou de conhecer, que eu nunca tinha visto na minha vida. Nunca, gente. Como é que casa pro irmão? E eu fiquei pensando como que isso vai funcionar, né? E pouco tempo depois, você casou em 2018? Isso. Em 2018. Então, em 2013... 2008. 2008. 2008, 2013, 2008. E 5 anos depois, estava lá a Fran casando em apenas 2 meses. Então, você fez isso tudo em 5 meses, eu fiz em 2 meses, entendeu? Pronto. Por isso que nunca direis dessa água, não bebereis, porque acontece. Mas me fala, né? 17 anos de casado, qual foi o maior desafio de duas pessoas que são diferentes? E qual o maior aprendizado desse relacionamento? Fran, eu acho que desafio, assim, se eu olho pra tudo, eu acho que estar casada desde o primeiro momento, quando você vai morar com alguém, era um desafio. Eu saí de casa muito cedo, né? Então, com 13 anos. E tive que me virar muito cedo. E, de repente, por mais que eu almejasse isso, com 25 anos, eu era totalmente independente. Então, eu já trabalhava, eu conheci o Vinícius, eu estava formando. Então, exatamente na minha formatura, né? Eu já tinha uma vida... Aquela criança que tinha saído de casa, ela já tinha rompido sozinha, criado casca e feito acontecer. E, de repente, ela tem um casamento ali que ela precisa dividir, que ela precisa pedir opinião, que ela precisa ter um esposo que lidera. Então, eu fazia tudo. De repente, vem alguém que entra e fala assim, calma... Agora tem um chefe na família. Então, acho que desde esse momento de adaptação ali, onde que você precisa recuar para voltar para a posição de esposa, e quando eu falo voltar para a posição, não é desmerecimento, mas o chefe da casa é o marido. E o meu marido tem uma personalidade muito forte. Então, eu tinha que entender que eu tinha que ocupar o meu espaço e não o espaço dele. Eu acho que desde esse momento, é um momento muito ali desafiador, quando eu vim trabalhar com ele. Eu acho que é outro momento desafiador aí na minha vida. Porque era algo que eu sempre falava que não ia acontecer. Então, eu trabalhei muito tempo, 13 anos no Grupo Algar. Entrei ali como atendente e logo me tornei supervisora, fui passando por algumas coisas. Então, isso para mim era algo que eu não negociava, não almejava. Trabalhar junto, de jeito nenhum. Não vai dar certo. E aí, quando eu vim trabalhar com o Vinícius, também foi um outro desafio, que é aprender a respeitar o espaço do outro. A entender que aqui dentro ele não é meu esposo, ele é meu par, ele é meu diretor, ele é meu líder, e que, mas um outro lado, ele é meu esposo, né? Como é que divide isso? Então, eu acho que foi um outro momento dentro do meu casamento que eu tive que aprender a colocar no lugar, mas aí entra a comunicação, né? Eu acho que tudo que alinha, e tudo que você alinha de novo, vai ficando melhor. Então, hoje a gente já trabalha junto mais de 11 anos e dá certo. Dá certo porque a gente aprendeu a se respeitar, como deu certo quando a gente casou, em pouco tempo, 5 meses, você não 5 meses. pensa. E 5 meses, você não tem nem noção de como que é essa pessoa, você vai conhecer ela depois do casamento. E a Bia, você me falou que era uma pessoa muito independente, já saiu de casa, já trabalhava, né? Já morava... sozinha, morou um tempo com algumas amigas, depois você chegou a morar sozinha algum tempo? Não, sempre você com morava República. com outras pessoas, mas essa independência da Bia, principalmente nós que somos cristãs, a gente tem que se colocar nesse lugar de submissão quando a gente é esposa, que é entender que a mulher é quem dentro da casa? A mulher é que traz o refúgio, a calmaria, que traz oração, que traz aquela mansidão para casa, e o homem é aquele líder, né? Aquele caçador que vai trabalhar, que vai buscar o sustento.
Mas para nós que começamos a trabalhar muito cedo, é entender qual é esse papel de uma mulher cristã dentro de casa. E falando da Fran, eu ainda vivo, né, essa liderança que eu tenho que recuar muitas vezes dentro da minha casa, porque eu sei que eu tenho o meu esposo ali e ele é o líder principal. Mas como foi esse começo de casamento? Você já começou um casamento entendendo que você tinha que ser aquela mulher submissa e que você conseguiu lidar com isso? Ou vocês tiveram alguns confrontos? Eu acho que assim, Fran, eu sempre fui pacificadora, sabe? Assim, principalmente quando eu casei, eu nunca quis muito entrar em conflito, então não foi confronto, mas foi um alinhamento. E esse alinhamento, até hoje ele acontece. Recentemente, meu esposo, nós estávamos conversando e ele alinhando isso comigo. Ajustando o meu papel de esposa, ajustando o meu papel de mãe e ajustando esse meu ponto de não atropelar aquilo que é uma posição dele, né? E isso acontece comigo até hoje. Então, a todo momento eu preciso de ajuste, porque às vezes nós mulheres, nós queremos fazer tantas coisas e tem tanto barulho no mundo externo, falando que a gente pode, que a gente não pode, que a gente é isso, que a gente é aquilo, que isso vai criando um fogo dentro de nós, que é muito bom, Fran, mas que se a gente não tomar conta, a gente passa por cima de todo mundo, inclusive do casamento, né? Em nome disso, assim. E a gente vai... eu conheço algumas mulheres que elas vão cortando a muscularidade do homem por ter essa posição de ocupar o lugar dele. Então, a minha preocupação é sempre não fazer isso com o meu esposo, né? Então, a gente sempre tenta alinhar. E é legal lá em casa que ele sempre, quando tá saindo do controle ou eu tô mudando alguma coisa, ele fala, meu amor, calma, isso aqui sou eu que decido. Isso é importante. É importante caminhar, isso é muito importante para o meu caráter, caminhar com um homem que me coloca limite. E ele deixa isso claro. E, ao mesmo tempo, quando eu também preciso me posicionar, eu me posiciono na mesma intensidade que ele entende que eu estou me posicionando por ele no casamento. Então, eu acho que a gente precisa, como mulheres, é saber qual é o nosso papel, saber qual é o nosso principal ministério. O meu principal ministério não é conquistar nada fora no mundo. O meu maior ministério é construir um casamento para que um dia, Fran, esse é o... Eu acho assim, você sabia qual é o seu maior desejo? Do fundo da minha alma, assim, é que um dia os meus filhos olhem para mim, olhem para o meu esposo e tenham a referência de casamento, sabe? Pode parecer tão pequeno para algumas pessoas, mas para mim isso é o que move a minha alma. Então, quando eu decidi sair, parar de trabalhar para olhar os meus filhos, para viver essa maternidade e depois de construir um legado incrível na empresa que eu trabalhava, foi porque eu queria chegar num ponto de chegar num ponto que os meus filhos iam olhar e ver que família é legal. Porque eu não queria que os meus filhos vivenciassem o que eu vivi, que família não era, sabe? Então, é isso, assim. E a família passa pelo casamento, passa pelo amor, passa pelo perdão, passa pelo cuidado, passa pela aceitação e pelo ajuste, para colocar cada integrante da família no lugar certo. E aí a gente vai construir, né, essa base, que eu acho que é para a vida, né? Vai alinhando, né? E 17 anos, existe uma construção, Claro. né? Porque eu costumo dizer que tudo aquilo que você não resolve, tudo aquilo que você não alinha, às vezes é algo tão pequenininho e lá na frente vira uma bola de neve e lá na frente acaba, né? E acabou como? Como que... O que aconteceu? Como que acabou o amor? Na verdade, não acabou o amor, né? São coisas que a gente vai deixando de fazer, de viver, porque a gente acha que, às vezes, a pessoa que está do nosso lado, seja nosso marido, seja nosso amigo, seja a pessoa que está mais próxima, as pessoas que a gente precisa cuidar menos, falar mais e cuidar menos. Eu estava até conversando com uma pessoa e falei, normalmente a gente explode com quem? A gente explode com quem está mais próximo da gente. Então, ter esse cuidado de alinhar, de conversar, de falar o que eu espero de você, né? O que eu não espero de você, o que eu não quero que você faça, o que eu quero que você faça é muito importante. Então, dentro do meu relacionamento, eu entendi que o principal era viver essa comunicação, que era isso aqui é importante para mim. Isso aqui não é importante para mim. E são coisas, né? Você está falando de 17 anos de casamento, você ainda faz esses alinhamentos. São coisas que a gente vai fazer para a eternidade. Sim. Não tem como você
Por exemplo, é igual o carro. Tem como você ficar 20 anos sem dar manutenção no carro? Não tem, né? Alguma peça vai estragar em algum momento. Então, ter esses ajustes, ele é muito importante dentro de um casamento. E aí também, você falou muito da Maria, você falou muito do João, né? E eu acompanhei as 2 gestações. Quanto tempo depois de casada que você Eu namorei, noivei, casei em 5 meses e engravidei depois de 5 meses também. Nossa, foi mais rápido do que eu, porque eu achei que eu tinha sido rápido em 1 ano e foi mais rápido do que eu. E me conta. 5 meses. Foi de supetão? Vocês planejaram? Vocês queriam? Porque eu me lembro que era uma situação muito delicada para vocês, financeiramente falando. E como que foi esse processo, essa descoberta? Então, a gente não planejou, né, Fran? Assim, eu tive um planejamento. Porque 5 meses eu tava conhecendo, não tinha nem 1 ano que eu conhecia o meu esposo, né? Mas na época eu passava muito mal, eu sempre passei muito mal com anticoncepcional. E aí acabou que aí tirou anticoncepcional, minha filha, veio 2 filhos. E quando eu engravidei do João, a gente estava numa situação muito delicada, assim. Quando eu casei com o Vinícius, um mês antes de casar, ele saiu da empresa que ele estava, né? Ele foi mandado embora. E então, quando eu casei com o Vinícius, ele até contando esses dias no podcast, eu estava ouvindo, e ele falava assim, ó, o pastor estava perguntando se era sim ou se era não, eu só pensava o que eu ia fazer na segunda-feira, porque eu não tinha um emprego. Então, quando eu descobri que eu estava grávida, eu acho que foi um baque para nós 2, porque era assim, e agora? Não é só vem para o mundo que a gente queria dar o melhor para essa criança. A gente estava começando a construir a nossa casa. Quando a gente casou, Fran, a nossa casa não tinha nada de móvel. A gente tinha casa, então a gente era muito feliz, né? Mas eu me recordo quando eu não tive lua de mel, quando eu fui, um dia depois de eu ter casado e entrado na minha casa, a minha sogra foi me ver por algum motivo, e ela chegou lá e perguntou pro filho, né, pro Vinícius, filha, onde você vai dormir? A gente não tinha colchão. E aí ele falou, a gente vai dormir no chão. Ela chorou depois, né, fiquei sabendo. E ela foi embora pra casa dela e voltou com um colchão. Então, pra gente dormir. Então, quando eu fico grávida do João, as coisas estavam começando, aí a gente estava começando o casamento. Eu fui ter geladeira, porque a sua família ofertou na minha vida 3 meses depois de casada. Então, pensa, 3 meses, 15, 5 meses eu estava grávida. Então, foi um baque nesse momento. Mas sabe o que eu sabia, Fran? Eu me lembro com 12 anos de idade fazer uma oração específica para Deus, entregar meu coração para Ele. Eu não sabia que Deus existia, mas eu entendo que foi a oração mais sincera que eu fiz. E foi exatamente nesse dia que eu coloquei as condições para Deus me falar se um dia eu fosse casar com meu esposo. E eu lembro que nesse dia eu olhei e falei para os céus e falei que eu teria um homem, um filho, um Isaac. E ele seria um profeta dessa nação, da geração dele. Então, quando eu engravidei, eu sabia que eu estava gerando um Isaac. E quem conhece o João Lucas sabe que ele é um príncipe. Eu tive a honra de ter você do meu lado quando foi ganhar, né? Sim. E você viu, antes de mim, a carinha dele. E aí eu olho e falo assim, ó, não importa como que você esteja vivendo no natural, se as coisas não estejam do jeito que você quer. Quando a família ela está unida, Fran, tudo dá certo. Aí eu volto para a família de novo, né? E para falar um pouco sobre a família e fechar esse assunto, quando você estava falando, eu me lembrei de uma coisa que você postou esses dias, que você disse assim, ó, tudo que você aceita vira... Tudo que você tolera vira rotina. Vira rotina. Então, é importante a gente lembrar dessa comunicação. E muitas vezes no casamento a gente quer muito que o outro mude. Quer muito que o outro se faça. Quer muito que o outro se transforme. A gente fica colocando tanta expectativa no outro que a gente mina qualquer relacionamento. Porque o outro é o outro. A gente não tem... transformar nós mesmos, né? Porque a gente não tem o poder de transformar ninguém. Uhum. A única pessoa que a gente consegue transformar na nossa vida somos nós mesmos. É isso. E parece ser tão simples, mas de tempos em tempos a gente precisa lembrar em todo tipo de relacionamento, inclusive no casamento. E recentemente eu estava vivendo essa reflexão comigo mesma e eu comecei a pensar, e eu tive esse papo com meu esposo, né? De perguntar, o que em mim precisa ser ajustado? Uhum. E é difícil, Fran. O que em mim não está legal? Qual é a proporção de uma esposa que você precisa ter e que, de repente, eu deixei de ser? E fazer esse movimento e olhar para você, para a sua transformação, ele não trabalha só seu casamento, ele trabalha você como um todo.
Então, a minha dica para quem está ouvindo agora é: pare de colocar expectativa no outro e coloque o movimento em você. Quando você muda, tudo ao seu redor muda, né? E eu falo que a mulher, ela tem um poder tão incrível sobre ela de gerar vida e morte, que quando a mulher está bem, a casa flui bem. Quando a mulher não está bem, parece que a energia da mulher, ela contagia. A casa fica doente, né? Então, essa responsabilidade, ela é mútua, mas a gente deve olhar para nós mesmos, para se tornar a melhor esposa possível, sim, o melhor esposo possível, a melhor mãe possível, a melhor amiga possível, a melhor profissional possível. Então, é essa Bianca, assim. Estou com 42 anos, já eu vou fazer 43. E eu posso dizer que eu acho que eu estou me sentindo numa fase mais leve da minha vida, Fran. Leve para esclarecer o que precisa ser esclarecido. Leve para ter conversas difíceis, aquelas que edificam a gente. Leve para ter poucos amigos, mas os que você precisa para a vida. Leve para deixar para trás coisas que não faz sentido. Acho que é esse momento da minha vida, aí, alguns dias dos meus 43 anos que eu tenho vivido, e eu tenho vivido isso na totalidade, inclusive dentro do meu casamento. Acho que é isso. Que aula, né? Importante. Você vai falando e vai vindo vários insights na minha cabeça. Você falou assim, nossa, é difícil, né? Quando você precisa ouvir certas coisas. Mas que bom que esse ouvido, ele tá atento. Porque é desafiador quando você ouve de alguém o que você precisa mudar, o que você precisa melhorar, aquilo que você espera. Mas se não houver esse ajuste, a gente não consegue ter mais 17 anos, mais 12 anos de casado. A gente não consegue a construção dessa família, né? De olhar e entender que lá no final, quem vai ficar? Eu e meu esposo, é você e o seu esposo. Então, esse jardim, ele precisa ser muito cuidado para que daqui a pouco, quando os filhos se forem, porque já eles não estarão mais presentes na nossa vida. E eu entendi isso, não tem muito tempo não, viu? Foi recente que eu falei, meu Deus, no final é isso. Eu e o Eriksen, então eu preciso cuidar para que quando os meninos se forem, para que esse lugar é o lugar que seja confortável, porque daqui a pouco, quando eles estiverem vivendo a vida deles, essa casa precisa ter a mesma alegria, precisa ter o mesmo amor, precisa ter o mesmo cuidado, mas não é quando os filhos se forem que você, que eu, né, que a gente vai cuidar do nosso casamento, é enquanto nós estivermos vivos o tempo inteiro. E o que vocês pensam de 17 anos vivendo, transformando, mudando, comunicação, reforçando aquilo que vocês têm de mais importante dentro do casamento, aonde vocês se veem? Eu faço isso com meu marido frequentemente. A gente cria planejamento juntos, né? A gente sonhos em família juntos, mas nos próximos anos, né, em relação ao casamento, onde vocês se veem? Recentemente, a gente estava, inclusive, fazendo um ajuste, né? E conversando, e foi recentemente que eu até perguntei para meu esposo aquilo que eu precisava, onde que eu posso melhorar? E é legal, porque às vezes a gente tem uma visão e é outra visão. Você tá achando que você tá muito bem, aí de repente você fala, sério? Aí a mulher, mas eu não. Você acha que você cuida pra caramba, de repente a pessoa fala assim, não, eu preciso ser mais cuidado. E você vai alinhar que tipo de cuidado, né? Porque às vezes você acha que cuida de um jeito e é de outro. E aí eu tava conversando com o Vinícius esses dias, porque a gente tem adolescente em casa. Sim. E o João, 16, a Maria, 12. E tem chegado o tempo, os finais de semana, e a gente só tem nós dois. E a gente tem que falar assim, vamos ajustar o que precisa ajustar? Porque daqui a pouco é o que a gente tem. Semana passada eu estava conversando com o João, meu filho, e nós somos muito amigos, e ele me disse assim, mamãe, eu vou morar sozinho. E eu quase caí para trás. Ele já vem falando isso, então eu tenho entendido que isso é sério. E eu falei, sério? Ele, sim, eu preciso criar essa casca. Em algum momento da vida dele, muito jovem, o pai falou isso pra ele, ele levou isso pro coração e ele acha... E eu concordo que ele tem que viver isso. Mas, Fran, parece que pela primeira vez, foi real. Como que um garoto de 16 anos... E eu comecei a pensar assim, cara, ele tá indo embora. E eu comecei a conversar com ele, ele falou assim, eu preciso passar aperto. Eu preciso viver coisas que eu tô protegido dentro de casa. Eu preciso me tornar homem, mamãe. Isso vai ser importante. E eu comecei a mostrar para ele o que era bom disso e o que não era. E aí, no final da nossa conversa,
Eu olhei e falei assim, mais uma vez para me dizer que a base precisa ser fortalecida, porque daqui a pouco Sim. o ninho vai estar vazio. E pensa, Fran, eu vejo para a história do meu pai e da minha mãe hoje, que estão lá com seus quase 70 anos, e estão solitários, né? E aí eu vejo e falo assim, me dá uma dó. Eu tava conversando com eles esse dia, eu falei, vocês não querem Juntar de novo? juntar de novo? Vamos criar uma história de Vamos novo? começar agora. Para um cuidar do outro, né? Então, aonde que eu me vejo, conversando isso com o Vinícius recentemente, eu me vejo passando por ainda muitas batalhas, porque faz parte, Sim. ainda sendo moldada, ainda aprendendo a amar e a perdoar ainda mais, para que quando chegar no tempo que os meus pais estejam vivendo hoje, a gente possa estar junto. Tem com quem pegar na mão, sabe? Tem quem ligar, quem se preocupar. Eu já vivi momentos da minha vida, Fran, por muitos e muitos anos, que eu já quebrei o dedo e já me machuquei e ninguém ligava para saber se eu estava bem. Eu já passei por oportunidade de, em algum momento da minha vida, de passar necessidade de comida, sabe? Assim, e não tem ninguém para me perguntar se eu estava bem. Então, eu espero ter construído um legado, uma vida, uma família, para que esse tempo não volte na minha vida. Para que eu sempre tenha quem pegar na minha mão, sabe? Ainda. E quando eu não estiver mais aqui nessa terra, que os meus filhos possam ver que a mãe e o pai deles foram fiéis sobre uma aliança que eles fizeram lá atrás. E não é sobre perfeição. Sim. É sobre não tolerar o mínimo para que não vire algo corriqueiro, mas ao mesmo tempo buscar mudança interna para que faça sentido para o outro se apaixonar novamente, né? Sim. Hoje, se você me perguntasse no seu casamento, Bianca, qual é a fase que você está vivendo? Eu estou na fase que eu quero conquistar o meu esposo. Sabe? Eu estou com essa fase de... Eu me peguei ontem pensando, o que eu posso fazer na próxima sexta-feira? É um jantar? É o que é? E tá sendo massa. Sim. Claro que vai voltar para ele, mas eu tô falando de mim, assim. Eu quero voltar a ser uma mulher que se preocupa com detalhe, que queira fazer surpresa pro marido. Essas coisas que, ao longo do casamento, a gente, às vezes, vai esquecendo. Então, é isso, assim. É essa fase que eu me vejo... me vendo mais 17, mais 30 anos, até o final da minha velhice. Se reinventar, né? Eu gosto de dizer também que o que mantém um casamento é o cuidado, é o detalhe que você tinha falado, né? Aquele cuidado que às vezes a gente esquece, porque já é nosso. Uhum. Nossa, já é meu, já tá aqui. Mas o que vai manter esse casamento são os detalhes. Você tava falando algumas coisas, você falou... Poxa, o João já tá querendo sair de casa, já tá querendo viver a vida dele, e isso é muito bom. E eu fiz você vai falando, eu vou fazendo aquela retrospectiva, né? Que eu tenho 2 homens em casa, né? Então, e eles falam já em morar fora. Então, o Luiz Felipe, mamãe, eu vou jogar futebol, eu vou morar fora. E já sabe até onde ele vai jogar. Então, eu vou incentivar o sonho dele o máximo que eu puder. Mas dentro da minha casa, Bia, a gente tem vários momentos que a gente cria algumas memórias. Que pra mim, que foi algo que meu pai fez. E eu acho isso fantástico. Então, eu crio memórias nos meus filhos. E, cara, lá em casa, pelo menos 3 vezes na semana, tá todo mundo dormindo junto. Aí você fala, meu Deus, ele dorme. Semana retrasada, eles dormiram praticamente a semana inteira juntos. E eu sempre me pego pensando o seguinte, eu olho pro João e eu olho pro Lipe, quando eles estão juntos ali no nosso quarto, e eu falo, daqui a pouco não tem isso mais. Daqui a pouco eles já estão vivendo uma outra fase, né? E cada um cria do jeito que acha melhor, mas essa psicologia de... Fica o filho no quarto, o outro no outro, e não durma junto, e não sei o quê. E esse tempo vai passar, e eu quero que esse tempo passe sendo o melhor tempo possível. E o João tem dia que ele chega em mim e fala assim, mamãe, aquele segredinho nosso, ó. Aí, de repente, o colchão aparece lá do meu lado. E eu amo. Aí o Eriksen já fica... Mas vocês dormiram aqui ontem, não sei o quê. E aí, quando eu vejo, o Eriksen já tá rolando no chão com os meninos, já tá brincando. E algumas memórias, né? Eu sempre falo que... Os meus filhos, eles não vão lembrar do presente, da casa, da viagem. Bem que viagem eles vão lembrar muito, porque as viagens são muito divertidas, né? Viagens, para mim, são memórias. Mas bens materiais, né, que nós temos, eles vão lembrar daquilo que nós fazemos que vira uma rotina. Exatamente. Então, nós temos algumas rotinas lá na minha casa, por exemplo, de dormir junto. Tem dia que vai a semana inteira. Fran, tá errado. Não quero saber se tá certo, se tá errado. Quero saber que eu vou aproveitar os meus filhos o máximo que eu puder. Porque nessa fase... que dia que o João vai chegar e falar assim, mamãe, hoje eu vim dormir com você? Não tem, a gente tá pensando em morar fora.
E nós temos hábitos também de sair para tomar um sorvete no final de semana juntos. Toda quinta-feira tem que comer japa lá em casa, que é o momento de mesa, de confraternizar. Quais são os momentos? Você tem essas memórias, de criar essas memórias? Fran, primeiro assim, eu sou a louca da viagem. Eu falo que, cara, eu não vou trabalhar, na minha visão, eu não vou trabalhar para deixar ninguém rico. Eu vou trabalhar para que a gente possa ter memórias, porque eu acredito nisso também. Então, cada viagem que a gente faz são memórias que a gente vai criando, né? E eu e o Vinícius, nós somos aqueles pais, desde pequena, a gente sempre pensou, os nossos filhos sempre levou os amigos para dentro de casa. Eu aprendi isso com os meus pais. A minha casa, as minhas irmãs são 4 e 5 anos mais velhas do que eu, então eu sempre cresci vendo a casa dos meus pais muito cheia. Então, e quando nós casamos e tivemos filhos, nossos filhos começam ali, a pequenininho mesmo, a gente falava assim, traz os amigos. Então, os amigos sempre foram para dentro de casa. E semana passada, o João me ligou, a gente tinha um compromisso, eu e o Vinícius, a gente saiu para jantar. E aí, o João me ligou e falou, mamãe, posso trazer 5 amigos? Pra gente tocar uma resenha. Aí eu falei, pode, porque eu sou daquele assim, vai lá pra casa. Sabe, Fran, porque eu quero que as memórias sejam criadas ali ao redor, que a gente esteja perto. Existe um instinto de proteção também, mas eu sempre falei assim pro Vinícius, nós vamos ser, sempre, toda turma tem um tio legal. Então a gente vai ser dos tios legais que tá ali, e pra gente viver isso junto com eles. E o João me ligou e me falou que era 5 amigos, certo? Falei, pode, 5 amigos, lógico. O Vinícius foi, e a gente voltou pra casa mais ou menos 00:30, 1h. Quando a gente abre a porta, Fran, que 5 amigos. Tinha gente saindo pela culatra, tinha gente perto da piscina, gente tocando violão, tinha tanto, mas quando eu abri, eu fiquei tão feliz, porque ele tava na casa dele, sabe, assim. E aí eu até brinquei com ele no outro dia. Filha, era 5 amigos. Ele, então, mas um amigo chamou 3, que chamou 3, que chamou, eu perdi o controle. E aí eu falei, tá tudo certo. Mas você sabe isso, de poder falar assim, ó, vem pra casa dos meus pais? Ele acolhe. E aí eu até brinquei, porque ontem o João falou assim, ó, até então eu era o menino da cobertura, agora eu sou o filhinho do papai, porque o Vinícius já chegou falando, cadê o filhinho do papai, né? Então, são memórias que eu acho que vale mais que tudo. Nós temos um lugar que para mim é o lugar mais incrível do planeta, não é a viagem, não há nada. Desde que o João tinha 2 anos, nós compramos um lugar que nós chamamos de roça, né? Que é uma chácara, na verdade. E, Fran, lá é o lugar que a minha família mais ama. E sábado eu fui buscar o João na casa de um amigo, para que a gente pudesse ir. E a gente eu não sabia muito bem se a gente ia ainda ou não. Ele entrou no carro e falou assim, mamãe, vamos pra roça? Eu tô numa saudade, a gente precisa ir pra roça. Então, quando eu escuto isso, lá é meu segundo lar. Eu fico tão feliz, Fran, porque eu fico com a sensação de que vale a pena, sabe? Aí a gente vai pra lá, a gente fica sujo, a gente rola no chão, a gente faz lutinha, a gente come fogão a lenha, tem o meu sogro e minha sogra, e os meus cachorros, enfim. Então, assim, esse tipo de memória eu acho que vale tudo. Nós estamos construindo uma casa, primeira casa, depois de várias que eu já fiz projeto, e tem uma parede branca, que é um corredor. E a primeira coisa que eu quis colocar nessa parede foi, eu quero colocar fotos. Fotos de momentos dos meninos, pegando pintinho, fotos de momentos que parecem ser simples, mas que eu tivesse que eternizar, seria tudo assim, representado nesse lugar. Sabe aquele que você vai no museu para museu, onde tem, né? Enfim, aquelas pinturas. Eu quero fazer uma galeria de arte de memórias, assim, de momentos que meu sogro fez na roça, de momentos que eles brincavam com o hamster que já tiveram, enfim, tantos momentos lá do primeiro cavalo da Maria Eduarda, que é a Roxinha, para que eles se lembrem, quando eu não estiver aqui, o quanto eles foram felizes nesses momentos de família. Então, assim, e eu quero criar mais, e mais e mais, porque eu sei que é breve. Já eles estarão vivendo isso com a família deles. E aí eu vou depender do tempo deles para me visitar. Então, enquanto isso não chega, eu quero fazer o máximo que eu posso, assim,
de deitar no chão, de tentar mexer no cabelo da Maria Eduarda e ela ficar brava, sabe? Essa noite o João... Eu tava deitado com o Vinícius já e ele veio e deitou no meio de nós dois, né? Que eu não sei se ele teve pesadelo ou não. Eu quero viver isso. Quero que o meu filho deita no meio de nós dois e a gente vê aquele menininho ainda, sabe? A minha menina também. Porque é isso que fica, né? Sim. Acho de tudo que pode ter sucesso. De tudo que a gente pode ter sucesso na vida. Se tiver família, a gente tem. Tem tudo. Se não tiver, não sei se a gente tem, né? Na verdade, se a gente não tem nada. É. Né? Me fala da Duda. A gente já falou do João. O João Príncipe. O João é um... Ele passa ali na minha sala e faz titi, I love you. Porque quando ele era pequenininho, eu dei um ursinho pra ele. E esse ursinho falava I love you. Então, ele passa na minha... Posso estar em reunião, posso estar com quem for. Ele passa lá e faz o coraçãozinho pra mim. O João é esse menino amoroso, né? Esse menino que abraça, que beija, né? Enfim... A Duda já é o oposto, né? A Maria Eduarda, quando ela vai lá pra casa, eu falo assim, deita aqui com a titia, né? Vem cá, deixa eu te fazer um carinho. Aí ela dá uma olhada e fala assim, não gosto não. Eu falo, vem aqui, deixa eu... Mas a Duda, o que eu acho muito interessante na Duda, que ela é muito parecida com o Luiz Felipe, em questão de responsabilidade, né? Eu não sento pra fazer tarefa com o Lipe, eu não cobro do Luiz Felipe nada, e o Luiz Felipe nota acima da média, responsável com a escola, enfim... E a Duda, e eu acho isso legal, porque quando eu olho para a Duda, para o João, para o Luiz, né, para o meu João, eles já sabem exatamente o que eles querem e aonde eles vão chegar. Então, se eu perguntar para o Luiz Felipe, o que você quer? Ser jogador de futebol. João Vitor, o que você quer? Eu quero ser jogador de futebol. A Duda, ela sabe exatamente o que ela quer. E a Duda, para quem não sabe, a Duda é apaixonada por cavalos. Ela ama cavalos. Eu me lembro que um dia ela ficou 3 dias lá em casa, recentemente, e ela, do nada, eu vou embora. Aí eu falei, como assim? A gente vai comer pizza, a gente vai comer hambúrguer, a gente vai comer... Não, eu vou embora porque eu preciso ver os cavalos. E aí ela foi embora. Então ela tem ela é essa menina responsável, né? Essa menina que sabe exatamente o que ela quer, onde ela quer chegar. E eu sei que vai ser diferente quando a Maria Eduarda falar, eu tô indo. Né? Eu não sei se ela vai. É diferente. Como que é essa relação? Porque lá em casa são 2 homens, então é porrada o tempo todo. Você tá no meio da cozinha fazendo um almoço, tem menino brincando de luta, rolando no chão e não sei o quê. Você tem o João e a Maria, que são completamente opostos. Como que fica esse equilíbrio? Fran, cara, você já falou tudo, assim. A Maria Eduarda, ela tem um temperamento, ela tem 12 anos. Mas se você conversar com ela, você vai achar que ela tem uns 60. De tanto que é claro o que ela quer, Sim. o que ela não quer e a opinião dela. Sim. Quando ela não quer alguma coisa, não importa quem estiver falando com ela. Semana passada eu fui levar... A gente tem um tempo, uma vez por semana, pelo menos, a gente fala o chá das amigas. Então, a gente tem alguma coisa juntos. E depois tem esse chá. E aí, eu levei ela no dentista, e depois a gente foi cortar o cabelo. E eu queria muito que ela fizesse escova. Muito, assim, né? Eu sou vaidosa, eu quero que a Maria Eduarda também fique, e às vezes eu tenho que ter um equilíbrio. O Vinícius conversa isso muito comigo. É a sua história, não é a história dela. Foi um trabalho pra mim. Porque pra mim, Fran, eu ia ser mãe de uma boneca, não de uma cowgirl. Então, eu ia colocar vestido e não bota. Então, no início, teve que ter um ajuste do Vinícius, que fala assim, é a história dela. Hoje eu super respeito, a gente é parceira, mas no início eu queria forçar ela a usar vestido e laço, e ela sempre odiou isso. Maria Eduarda não gosta, ela gosta de calça jeans, bota, né, e boné. Então, eu falei pra ela, filha... eu achei tão interessante. Olha que legal que uma garota tem pra falar, né? Eu falei, filha, lá na frente, faz escova. Ela já tinha falado pra mim que não. Faz escova no seu cabelo. Ela fez assim pra mim assim, ó. Não vou fazer. Firme. Passou um pouco, mas no final, lavou o cabelo. Eu falei, então, cortou, Maria. Você não acha legal a gente fazer uma escova? Aí ela olhou pra mim assim, não vou fazer. Aí a pessoa que tava lá cortando o cabelo dela falou, você não quer? É rápido. Aí ela fez assim, ó. Quando a gente foi... Aí eu já entendi, paguei, a gente foi embora. Entrando no carro, ela me deu aquele olhar... Tipo... Fina, elegante e seca. E me disse assim, ó. Qual é a parte que você não entendeu que eu não queria fazer? A escova. Aí eu... pois é. Entendi. Aí ela falou assim... Mamãe, não. Eu tenho um compromisso hoje. O compromisso é com meu pai. Que é essa responsabilidade. Então, a Maria Eduarda, por nada que você for negociar com ela, se ela tiver que fazer alguma coisa com os horários dela...
ela vai fazer. Fran, eu não me lembro qual foi a última vez que eu fiz dever com a Maria Eduarda. Eu não me lembro, eu não gerencio a agenda da Maria Eduarda pelo menos uns 4 anos. E eu tenho que podar isso, porque ela quer dormir na sua casa, ela mesmo te liga. Ela mesmo fala, eu vou dormir na sua casa. E eu falo, Maria, você tem que ser convidada. E ela fala, mas eu que quero dormir, ué. Como é que eu vou ser convidada? Então, eu tenho que moldar, porque quando ela quer uma coisa, ela quer. Pra você ter uma noção, uma coisa que me marcou muito. Há uns 2 anos atrás, dentro daquilo que eu entendo que é importante, a viagem, nós levamos... Na minha casa, a gente não faz festa, Fran. A gente viaja. Então, não tem bolo. Eu até tentei fazer o aniversário pro meu marido no ano passado. Você falou pra mim, não faz, porque ele vai estar aqui. Você fizer pra ele? É. Se você fizer uma festa pro seu marido, provavelmente ele não vai na festa. Não vai, ele não vai estar sozinha. aqui. Então, na minha casa, a gente viaja. E eu, há 2 anos atrás, nós levamos a Maria Eduarda pra Disney. Cara, pra Disney. Gente, ficou no parque. E ela queria muito ir pra uma chama Faculdade do Cavalo. Que é um lugar onde você vai, fica 3, 4 dias e vai aprender sobre cavalo. E Fran, ela tinha 10 anos ali. Eu ainda sou protetora. Não sei se isso é legal ou não, mas como assim a gente vai levar? Né? Eu fico com medo. Como assim, peão? Sabe essas coisas? Para uma cidade que eu não conhecia, era assim. Eu tinha que pegar ela, deixar na quinta e buscar no domingo. Como assim? Não era viajar com a tia, era deixar ela. E eu confesso pra você, cara, que isso foi muito difícil. E foi assim, o Vinícius conversando comigo e a Maria Eduarda também. Até que um dia, no dia do aniversário dela, a gente estava saindo de um parque da Disney. Eu não me lembro qual parque. E eu pensando que eu era a mãe mais foda do planeta, porque ela estava no parque. Ela entrou dentro do carro e falou assim, mamãe, vamos conversar sobre a escola que eu quero fazer? Aí eu, E, Fran, eu já tinha falado tudo que eu tinha que falar. Ela só não tinha falado a verdade, né? E ela me disse assim, por que você não quer deixar eu ir para a Faculdade do Cavalo? Aí foi a primeira vez que eu falei a verdade. Eu falei, Duda, por que a mamãe tem medo? É isso. É porque eu tenho medo, eu acho que pode acontecer alguma coisa, eu não vou estar lá. E é isso. Fran, ela não falou nada. Ela me fintou nos olhos, ela estava atrás. Ela ficou calada. Eu acho que ela usou a técnica do silêncio. Ela aplicou em mim. Porque eu senti, os 5 segundos dela muda, fuzilar minha alma. Ela olhou nos meus olhos e disse assim, mamãe, eu até entendo que você tem medo. Eu só não acho que o seu medo tem que prejudicar o meu futuro. Na hora que ela fez isso, eu olhei pro Vinícius. O Vinícius olhou pra mim, me deu mais 5 segundos de fuzilamento e falou assim, ó, liga agora e marca pra ela, ela vai. Aquele momento eu entendi que não dá pra frear um Mustang, né, um cavalo indomável. É a Maria Eduarda. Então, assim, ela sabe o que ela quer, ela vai correr ajudando ela ou não. Ela me disse esse ano que daqui 2 anos ela vai estar em Barretos, competindo nos 3 tambores, e eu tenho certeza que vai, porque eu não conheço ninguém tão obstinado como ela e como determinada. Então, ela vai fazer de tudo. E ela é tão forte isso, Fran, que ela tem uma égua que ela ama, venera. Ela tem 3 cavalos. E esses dias ela chegou para mim, o pai, ela marca reunião. Vamos fazer uma reunião. E ela marcou uma reunião e disse assim, eu vou vender a Julie. Quando ela falou isso, eu falei, você vai vender quem? E ela falou assim, eu preciso de um cavalo que me leve para onde que eu quero chegar. E se porventura ela não entra no trailer do jeito que eu preciso, então ela não é esse cavalo. Como uma garota de 12 anos fala isso? Então eu acho que ela foi passada e programada na mentalidade 5 vezes. Isso é muito bom, né? Mas como mãe, eu também fico querendo que ela viva essa parte de criança, sabe? Que brinque, que se divirta. Por isso que eu tenho a roça. Por isso que, graças a Deus, ela tem primos. E ela ama esses primos, essas tias que faz tudo pra ela. Então, quando ela tá se divertindo, brincando, eu acho o máximo. Porque aí ela vive essa parte dos 12 anos dela, né? Então, ser mãe da Maria Eduarda e do João Lucas é, pra mim, uma oportunidade de extremo, sim. Bia, você já contou um pouquinho sobre seus filhos, sobre a sua família, mas agora eu quero conhecer um pouquinho da vida profissional. Você já contou um pouquinho lá da Algar, que você era líder, enfim, mas eu quero que você conta essa trajetória dentro da Inove. Quando que você começou? Quando surgiu o convite? Se você veio porque você quis, foi um convite para fazer alguma coisa ou não? Como que foi esse processo? Fran, então, olha, quando eu penso na minha trajetória, eu comecei na carteira assinada mesmo, com 12 anos de idade.
Eu era secretária paroquial lá em Estrela do Sul. E aí fiquei um período e depois vim para Uberlândia. Quando eu vim para Uberlândia, que eu entrei na Algar, né? E fiquei lá 13 anos. E eu fiquei na Algar e construí, assim, uma carreira lá. Então, assim, muito do que eu sei, do que eu vivenciei, experimentei de liderança foi lá, né? A minha base foi lá. Só que chegou num ponto da minha vida que eu tive que tomar a decisão, né? Essa decisão eu estava na minha segunda gestação. Eu estava num momento muito feliz, estava no lugar que eu queria. Eu já tinha sido supervisora de atendimento, de venda, estava numa parte lá mais estratégica, né, de qualidade, com os clientes muito bacana. Só que eu me vi grávida e, até em decorrência da minha história, eu queria ter uma história diferente, né, de poder ser mãe. Não aquela mãe que bota no mundo, mas que tem experiência. E na época, o João, ele tinha 2 anos e meio, Fran, e eu não tinha tempo. Porque eu saía de casa, ele estava dormindo, e eu voltava para casa, ele estava dormindo. Então, quem ficava com ele era minha sogra. Então, tudo isso para te contar como é que eu vim parar aqui, né? Eu tomei a decisão de me tornar mãe integral, não me arrependo. E eu fiquei 1 ano dentro de casa, por conta dos meus filhos, né? Então, tive a Maria Eduarda, fui ser mãe, fui ser dona de casa. E foi um período, assim, incrível em termos da maternidade. Mas foi terrível para mim. Imagina alguém que começa a trabalhar com 12 para 13 anos, que sai de casa muito jovem, e de repente você bota ela para dentro de casa de novo. Fiquei maluca, fiquei insuportável. Eu desenvolvi ali uma neurose de limpeza. Eu limpava a casa, Fran, o dia inteiro. E isso me fez com que eu ficasse, assim, uma bomba relógio. Porque eu limpava a casa o dia inteiro, se alguém chegasse em casa e colocasse um copo fora do lugar, eu já estourava. E então foi um período muito importante, mas um período que eu precisei acordar. E olha de onde que vem esse acordar. Um dia eu tive uma situação com o Vinícius em casa, até por conta dessa bomba relógio que eu tava, cuidando de menino. E cuidar de menino é muito bom, mas cansa, né? Ficar o tempo inteiro em decorrência disso. Um dia minha sogra, que é uma querida minha, uma amiga minha, ela estava na minha casa, ela me levou para a lavanderia e eu lembro de já me pegar bem firme no braço e me dizer assim, ó, você precisa voltar a trabalhar. Você precisa fazer alguma coisa que não seja só ficar dentro de casa e eu vou te ajudar com seus filhos. Olha isso, né? E ela falou assim, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. E aquilo lá ficou no meu coração, assim. Não sei se o universo ouviu o que aconteceu, mas bem próximo daquele momento, um dia o Vinícius me convidou para ir na empresa. Tinha acabado de começar a Inove. Eu sempre tive pela retaguarda ali, né? Participei de tudo, mas eu ficava, né, não dentro da empresa, mas fora da empresa, com algumas coisas que eu podia ajudar. E ele me convidou logo que começou a Inove, ele fez uma sala para mim. Eu lembro que ele tinha feito uma sala e ele falou, vou criar uma sala para você. E eu escolhi, né, a cor e tal. Mas eu falava, uma sala para quê? Ele, não sei. Um dia que você quiser vir, a sala é sua. E ficou nisso. Um dia ele tinha um treinamento e ele me convidou para vir para esse treinamento. Não me lembro exatamente como é que foi o convite, mas era só para vir para o treinamento. E eu me lembro de sentar em uma sala lotada de vendedores, Fran. E quem estava ministrando o treinamento era o Erickson. E eu ficar no cantinho observando. E teve uma fase da minha vida na Algar que eu passei no processo seletivo para ser analista de treinamento, só que eu não pude ir, porque não me liberaram. Então, já tinha uma pulguinha atrás da minha orelha em relação ao treinamento. Eu sou pedagoga, voltada para a empresa. Então, tinha isso, né? E eu lembro nessa reunião, de ficar olhando o Erickson. Sabe quando você tá vendo alguém e fala assim, cara, me vejo fazendo isso aí? E gerou alguma coisa dentro do meu coração. Assim, alguma coisa boa. Eu achei o máximo. Achei que lá incrível. E ele ministrando treinamento de produto, eu não entendi nada do que ele estava falando. Absolutamente nada. Mas eu achei super incrível. E eu lembro que nessa reunião, eu dei alguma participação de uma fala minha, participação especial. Alguma coisa, mas é alguma coisa que fez sentido para os vendedores, porque logo depois dessa reunião, os vendedores, algumas pessoas procuraram o Vinícius e falaram assim, cara, traz a Bianca. Traz a Bianca. Eu acho assim, eles viram coisa que nem eu vi. Então, não houve um convite especial para eu vir para a empresa, Fran. E eu acho que aí foi o problema. A gente conversou muito sobre família e sobre alinhamento, né? E eu acho que não teve um alinhamento claro, talvez
não teve um momento de falar, Bianca, você vai para a empresa. Lembra que eu compartilhei com você que eu tinha um preconceito de trabalhar com meu esposo? Sim. Então, eu tinha já esse preconceito de trabalhar com o esposo. Lá eu tinha uma vida particular, né? Bianca, profissionalmente eu já tinha um nome. E, de repente, como não teve esse alinhamento, eu comecei a fazer pequenas participações especiais na empresa. E não tinha assim... O que você faz? Tá, você está vindo como diretora, você está vindo para essa área, você vai reestruturar o atendimento, você vai dar treinamento. Não teve esse bate-papo. E eu acredito que qualquer relacionamento, qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, não é sobre as pessoas, é sobre a gente. Eu aceitei isso. Eu deveria ter sentado e falado, tá, eu vou vir para a empresa, vou fazer o quê? Aonde vocês precisam da minha ajuda? Aonde que eu posso atuar? Né? Você entrou falando... Você já trabalhou no financeiro, você sabe que era financeiro. Eu não, eu entrei sem saber o que era e aceitei. Volto mais uma vez para aquilo que você disse na frase, que me impactou tanto, né? Quando a gente aceita algumas coisas, aquilo vira verdade. Então, quando eu entrei, Fran, eu não tinha claro o que eu era. Aí, o que aconteceu? Se eu não sabia qual era o meu papel, imagina as pessoas. Então, por um leve tempo, eu permiti que me colocar na posição de esposa do Vinícius. E aí foi muito ruim. Não porque ser esposa dele é ruim, mas entrar numa empresa onde você é apenas esposa de alguém, de uma certa forma, isso mexe com a sua identidade profissional, né? E eu entendo que foi totalmente por uma falta de posicionamento da Bianca. Então, eu era uma pessoa que trabalhei muito tempo, tinha minha carreira, fui para dentro de casa e esse tempo dentro de casa, quando eu venho para dentro da empresa, não estava muito claro na minha cabeça. E quando não está muito claro na minha cabeça, isso gera um burburinho e uma confusão na cabeça das outras pessoas. Então, as pessoas não sabiam quem eu era, não sabiam como me apresentar, então elas falavam, aquela ali é a esposa do Vinícius. Ela é a esposa do Vinícius. E eu ouvi isso, Fran, por muito, muito tempo, até que uma pessoa muito especial na minha vida, claro que do jeito dela, da forma dela de me ajudar, que foi você, em determinado dia me posicionou, assim como a minha sogra. Deus sempre colocou pessoas estratégicas assim na minha vida, Fran. Onde faltava visão da minha parte, essas pessoas me posicionavam. Lembra que a minha sogra foi a pessoa que me posicionou para eu voltar a trabalhar? E eu comecei a trabalhar? Teve determinado momento na empresa que você teve um papel fundamental na minha identidade profissional, porque você me confrontou. Você me disse assim, quem que você é? Lembra? Sim. E foi uma daquelas conversas que eu disse para você no início, que são extremamente importantes se alguém quer crescer. Então, naquele momento ali, quando você me confronta, quem é você na empresa? Você falou claramente, você é a dona, não é a dona? Você vai fazer o quê aqui? O que você vai fazer? Você estava dizendo assim para mim, qual é o seu papel? Qual é o seu propósito? O que você veio fazer aqui? E naquele momento ali foi um choque para mim, no bom sentido, né? E foi um divisor de águas, porque é como se alguém falasse assim, acorda. Não é só vir. Você precisa estar presente, você precisa ser intencional. As pessoas precisam saber quem você é, independente do seu esposo ou não. Eu já estava no quadro societário, mas isso não muda nada. A gente conversou recentemente sobre visão de dono, ter uma postura de dono. Isso não tem nada a ver com estar num quadro societário. E naquele momento eu estava num quadro societário, mas eu não me posicionava como dona. Não me via como dona e, consequentemente, gerou uma confusão em mim e nas pessoas da empresa. Então, a partir daquele momento, Fran, então não houve um convite, não houve um alinhamento, eu só fui vindo e isso gerou até uma confusão e eu tirei de aprendizado para a minha vida. Até hoje, todas as vezes que eu vou começar alguma coisa, eu vou começar um relacionamento, eu vou contratar alguém, vai começar alguém na minha casa, na empresa, eu vou liderar essa pessoa, a primeira coisa que eu faço é alinhar. Qual é o meu papel? Qual é o papel dessa pessoa? O que eu espero dela? O que eu não espero dela? O que ela espera de mim? O que eu não espero? Porque isso foi muito forte para minha vida. Quando a gente entra em algum relacionamento, numa empresa, qualquer coisa, sem saber de fato, qual é a nossa responsabilidade, o nosso papel, a gente perde a nossa identidade. E quando a gente perde a nossa identidade, a gente não tem propósito no que a gente faz,
aí a gente não conecta com as pessoas, não conecta com os princípios, com os valores. Então, foi necessário, depois de um certo tempo da empresa, porque não foi no começo, que alguém chegasse para mim e me fizesse essa pergunta: quem é você? O que você está fazendo aqui? Para que eu pudesse ter a clareza de quem eu era, novamente, e o que eu vim fazer aqui. E aí, quando eu tomei consciência disso, Fran, aí eu comecei a alinhar os meus papéis comigo. Uhum. Comecei a ver uma transformação com a minha postura. E aí, a Bia entrou verdadeiramente no grupo, né? E de alguma forma, deixando ali, construindo o meu legado, tanto no administrativo, quanto no desenvolvimento, treinamento e tantas outras coisas que eu faço dentro do grupo. Então, é isso, assim, não houve um convite. E aí, quando eu tomei posse daquilo que eu queria, daquilo que eu era, adivinha? As outras coisas ficaram mais fáceis. Aquela limitação, visão limitante de que trabalhar com o marido era ruim, caiu por terra. Mas sabe o que eu acredito muito? Porque eu acredito muito porque eu te acompanhei nesse processo, né? E perguntar quem você é foi em decorrência de... Você já exercia um papel nos bastidores. Porque essa empresa, ela chegou onde chegou, ela está onde ela está hoje, porque em algum momento, ou em todos os momentos, você esteve presente, né? Seja ajudando a fazer uma planilha de Excel, seja ajudando a fazer um business plan, seja, né, conversando com o Vinícius ali nos bastidores para ajudar nesse processo de uma construção de uma empresa. Então, o seu papel nos bastidores ele era muito claro. Mas quando você vem e essa identidade, né, naquele momento, ela não estava firmada, de quem é a Bianca aqui dentro. Então, qual era o papel da Fran ali como... Nem amiga, porque nós não éramos amigas, né? Mas de incentivar uma outra mulher que ia falar assim, caramba, você também é dona disso aqui. Você é diretora disso aqui. E, às vezes, por não saber o seu papel lá dentro, você não se posicionava como proprietária, como diretora da empresa. E eu me lembro até hoje que nessa conversa, eu falei para você, você é a pessoa que ajudou a construir isso tudo. Você também faz parte dessa empresa, então você precisa se posicionar como dona dessa empresa também. Foi uma conversa desafiadora? Foi uma conversa desafiadora. Às vezes no modo Fran, né, de falar, mas eu queria falar para você assim, Bia, você é muito mais do que a esposa do Vinícius. Uhum. Você é a pessoa que nos bastidores fez a empresa chegar. Na verdade, a gente estava no caminho, né, caminhando, enfim... Mas existia uma bagagem muito grande da Bia, quando ela vem de uma outra área profissional e ela chega na Inove, que naquele momento se anulou. Se anulou por, às vezes, não saber qual era o seu propósito lá dentro, o que você ia fazer, qual era, de fato, a sua função. Mas a Bia também, até chegar a esse momento, que esse momento foram alguns anos, se eu não me engano, acho que foram 3, 4 anos ali, você também foi aprendendo a passar por todos os processos da empresa. Então... Você chegou a fazer atendimento, você sentou para fazer cancelamento, você entendeu sobre o processo ali de carteira, de clientes. E eu gosto de trazer isso porque até a diretora da empresa, ela não se chegou assumindo o papel de diretora da empresa. Você foi subindo degraus. Então, você passou pelos processos dentro da Inove. E isso fez com que você, com certeza... né, se tornasse a pessoa que você é hoje e a profissional que você é hoje. Então, a Inove, eu sempre digo, para todas as pessoas que eu converso no off, se essa empresa chegou onde chegou, se ela está onde ela está, claro que existe uma visão de uma pessoa que foi o Vinícius, mas existe um suporte. Porque sem o suporte, Bia, a gente não consegue fazer nada. Né? Eu sempre digo, qual é o nosso suporte para que a gente esteja aqui hoje? Tem alguém na sua casa cuidando dos seus filhos? Tem alguém na minha casa, né, cuidando dos meus filhos? Então, a gente consegue chegar porque existe esse suporte. Então, quando eu falo da Inove, do Grupo Inco hoje, existe um suporte da Bia que vai muito além de esposa do Vinícius. É mãe, é líder, é gestora, é empresária. Então, você não está se tornando uma empresária, você já é uma empresária desde quando essa empresa começou. Só que planos vieram, planos diferentes. Foram quantos anos de Inove? Fran, eu acho que de 11, 12 anos, eu não sei. A Maria vai fazer 13, então foi um ano depois, uns 12 anos. 12 anos de Inove. Sim.
12 anos de Inove. E dentro desses 12 anos de empresa, né, de tudo que você veio, que você agregou, que você fez, surgiu no seu coraçãozinho o desejo, que não é recente. E eu me lembro que há uns 8 anos atrás, a gente conversar sobre várias coisas e você me contar de um desejo que ardia no seu coração, que está se realizando agora. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre ele. Bom, eu vou compartilhar, mas assim, você falando, sabe que uma coisa que eu vejo, e contar a história é legal, porque a gente lembra da nossa própria evolução, né? Eu acho que tudo na vida serve para evoluir, para crescer, para desenvolver. Hoje, dentro do meu papel, dentro do grupo, eu imagino que se tivesse talvez sido diferente, tinha sido mais fácil para a minha evolução. Mas talvez não teria sido o melhor jeito, porque como você disse, Fran, hoje eu sei dos processos. E aí, quando eu sento para conversar, por exemplo, com um time de retenção, eu não falo o que eu acho, eu vivi isso. Quando eu chego pro time de atendimento, eu tenho uma autoridade para falar. Sim. Eu atendi, eu sei, eu desenvolvi. Então, quando eu chego para cada área no atendimento, né, para o financeiro, enfim, quando eu vou conversar com eles, não é sobre o que eu acho, é sobre do que eu vivi, evoluí, experimentei e falo, eu sei do que eu estou falando. Então, isso gera um ensinamento para todos nós que não é sobre falar, é sobre viver. Então, cada fase da nossa vida, se a gente tiver a percepção de entender que tem ensinamento, então a gente decola, a gente voa, né? Então, hoje, né, em 2025, a Bianca só vai dar novos passos porque ela teve a coragem, né? E a gente tá conversando esse dia, você falou dessa palavra, coragem. A coragem de, mesmo não sabendo muito o que ia acontecer, de ter entrado no grupo. De falar, cara, eu vou no desafio, vamos ver como é que vai ser, eu vou trabalhar com o esposo, vou trabalhar com a família do meu esposo, vou trabalhar com pessoas próximas e ir construindo. Então, eu olho hoje pro grupo e é legal, o fato de ter passado por isso me despertou um desejo no meu coração de trabalhar com desenvolvimento. Se alguém teve um time de falar para mim quem é você, eu falei, cara, eu posso ser essa pessoa. Se alguém for um bálsamo na minha vida em algum momento e me direcionou, eu falei, eu posso fazer isso também. De repente, eu sou a pessoa que vai perguntar. E semana passada eu estava conversando com um líder, Fran, e ele me diz assim, ó, lá vem a Bia fazer uma pergunta poderosa que vai mexer com as minhas estruturas. Olha da onde que eu aprendi. E eu não aprendi porque alguém me falou para fazer pergunta poderosa. Eu aprendi porque alguém lá atrás me fez uma pergunta poderosa. Entende que o ciclo da vida é sobre você aprende com você, evolui, transforma se transforma para poder ajudar a transformar o outro. E nesse processo, Fran, não é, né, segredo para ninguém. Uma parte da Bia também foi se evoluindo, que foi a parte física. Há 12 anos atrás, eu mudei a minha experiência, eu era obesa a nível 1 já. Eu pesava os mesmos 60 quilos que eu tenho agora, mas eu estava num nível de obesidade grande. Mas eu falo que não é sobre obesidade, eu estava nesse momento aí, de estar em casa, cuidando de filhos, meio que sentindo perdida, e eu meio que me deixei de lado. E aí, há 12 anos atrás, até para tratar uma TPM, eu comecei a praticar atividade física. E eu falo que uma das coisas que me trabalhou muito a minha família, o meu casamento, os nossos negócios, foi a atividade física. E eu vi, assim, eu sou uma pessoa que desde então eu pratico atividade física todos os dias da minha vida. Né? Todos os dias estou fazendo alguma coisa. E a minha mente, eu entendi que a primeira coisa que a atividade física trabalha, além do físico, é a mente. Na verdade, o físico é uma consequência, Consequência. Né? E aí começou a trabalhar a minha mente. E lembra que eu falei que eu gostei desse negócio de mudou a minha vida, eu quero replicar isso? Então, ali, ao longo da atividade física, dentro da minha família, na minha vida, pegar uma foto minha do Vinícius, se quiser mostrar aqui, pedir pro Cleve colocar aqui, pra vocês terem uma noção vocês vão ver, eu com 30 anos. Eu, há 12 anos atrás, eu era essa pessoa que vocês estão vendo na tela. Cara, era uma pessoa que você pode ver, parece que triste, abatida, porque a mente não estava acompanhando. E quando eu comecei a atividade física, que minha mente começou a trabalhar, os negócios começou a prosperar e começou a virar uma máquina, Fran, eu falei, eu quero de alguma forma expandir isso. Eu quero
ser abundante na vida de outras pessoas. Eu quero que outras pessoas tenham esse nível de transformação que eu tive, que a minha família teve. E aí comecei a ser picada por esse bichinho de quem sabe um dia a gente vai ter um negócio que vai trabalhar atividade física. Quem sabe um dia a gente vai ter um negócio que vai além da atividade física. E aí esse dia chegou, né? Tá próximo, tá chegando, na verdade. Esse ano a gente teve a oportunidade de trazer uma franquia de nome nacional, de peso nacional, para a cidade de Uberlândia, que eu acho que merece uma franquia premium, que é a Boritec. E cara, chegou semana passada um caixa de bicicleta e eu chorei como criança de ver o nome da minha empresa estampado lá. Eu amo esse grupo, eu amo a Inove, eu amo a Inco, o Elas, né? Tantas empresas que estão por baixo. E agora a gente está trazendo uma outra empresa para dentro do grupo. E, Fran, assim, eu tenho me alegrado com uma caixa de uma bike, eu tenho me alegrado com o cheiro de um perfume. Agora eu estava mexendo em toalha. Então, eu estou tendo que aprender coisas assim que não é o meu universo do fitness, mas que tá me gerando aquela sensação de que eu consigo, eu posso, eu vou além. Aquele negócio assim, eu quero fazer acontecer. Eu quero que... Nós colocamos tanto amor sobre essa empresa. A gente construiu juntos, né, todo mundo, uma cultura tão forte dentro dessa organização. E o meu desejo é que a gente leve isso para fora. Que se a gente já fez tantas coisas aqui, a gente nem recebe cliente, imagina agora a gente no espaço físico a gente vai receber cliente. Então eu espero que a vida tenha me forjado, não só eu, mas todos nós, a nossa família, né, como um todo, para nos ajudar a ir para esse novo nível, que a gente possa oferecer o melhor atendimento para as pessoas que nos visitar, que confiar em nós, né? Essa parte de treino. Eu espero que não seja só uma academia onde as pessoas entram e vão lá e trabalhem só o físico. Nós estamos criando ambientes ali para que seja um lugar de network, um lugar onde as pessoas consigam conversar umas com as outras, um lugar onde que é possível criar comunidade em alguns núcleos de dança, de luta, de high rocks, enfim, para que as pessoas possam vivenciar um pouco disso que a vida me deu através do esporte. Então, eu acredito que a transformação quando o corpo se move. Eu acredito que a mente muda, se expande, e uma mente que se expande, ela não volta para o estado original. Então, eu tô feliz, tô com medo, tô com alegria, tem hora que tô nervosa, eu tô vivendo todas as estações em um único dia. Emoções num dia. Até postei todas as emoções, né? Daqui a pouco eu tô indo lá na obra, então é isso, assim, mas eu tô vivendo isso com aquela maturidade que eu te disse no início do relacionamento, com muita serenidade para entender que não é no meu tempo. Eu tinha um plano de inaugurar numa data, já vai ser em outra. Não controle, mas isso da eu tinha um plano de fazer de um jeito, vai ser de outro. E entendendo que algo poderoso, Fran, que eu acredito do fundo do coração, que Deus, meus olhos nunca vai bater nunca vai estar sobre algo e meu coração vibrar com uma intensidade diferente se Deus não tiver a intenção de me dar. Então, há 4 anos atrás, quando eu e Vinícius conheceu uma academia lá no Rio de Janeiro, eu me lembro que nós entramos, nós ficamos admirados. A gente nunca tinha entrado num lugar tão bonito. A gente ficou olhando pro outro falando, cara, que lugar lindo, que coisa incrível. E de lá para cá a gente conheceu várias outras unidades da rede. E hoje poder vivenciar isso, trazer essa experiência para nossa cidade, para mim, é a conclusão de algo que está escrito lá na Bíblia, no livro de Coríntios. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, eu estou, assim, no momento da minha vida de muita gratidão, de muita alegria e de muita serenidade para entender que vai acontecer no tempo que tem que acontecer, do jeito que tem que acontecer, mas que eu vou entregar o meu melhor, assim como foi até aqui. Então, o grupo ainda continua, é só mais uma empresa que está vindo para o grupo.
E agora o grande barato é como fazer isso tudo funcionar, e vai funcionar. Vai funcionar e já deu certo. Já. Você estava falando sobre academia e eu fiquei pensando sobre várias coisas, né? Por exemplo, quem conhece a sede da Inove fica encantado. Então, quem chega aqui e fala, meu Deus, isso aqui é uma estrutura muito diferente, né? Enfim, a gente fala muito sobre o poder do ambiente. O ambiente, ele te transforma. O ambiente, ele vai te levar para lugares mais altos. O ambiente, ele vai transformar a sua mentalidade. O network, né? Ele vai te conectar com pessoas que vai dizer uma palavra e essa palavra vai ser um insight para mudar toda a sua vida. Por isso que é importante lugar certo, pessoas certas, ambientes certos. E falando da academia em específico, eu sei que toda essa estrutura que eu tenho acompanhado ali, né, um pouquinho nos bastidores, a Bia, né, o Vinícius nesse processo, é uma academia de um padrão elevado. Quando eu digo isso, estou falando dos detalhes, do cuidado, do detalhe, do ambiente. Porque nós precisamos estar em ambientes que vai fazer com que a gente cobre mais de quem nós somos. Né? Eu estava treinando hoje e eu pensando assim, gente, é tão bom quando você chega numa academia que você olha para alguém e fala, nossa, olha o corpão daquela pessoa. Isso. Nossa, olha a conversa daquela pessoa. Olha como que aquela pessoa se posiciona. Se você está num lugar que é abaixo disso, você está confortável, porque você é o melhor daquele lugar nesse ponto. Sim. Mas quando você vai para lugares onde o network é diferente, o ambiente é diferente, os aparelhos são diferentes. Eu não entendo do aparelho, gente, mas eu sei que é um aparelho italiano. Sim. Enfim, não vou entrar muito em detalhe aqui, porque vai que eu falo alguma coisa errada. Mas eu sei que tudo está sendo escolhido da melhor forma para cuidar desse ambiente. Então, Fran, gosto de treinar, gosto de fazer qualquer atividade, porque lá a gente vai ter várias atividades, né? Pilates, yoga, luta, Sim, né? Enfim, vai ter um dança. nutricionista dentro dessa sala para te atender. Então, é um ambiente que vai elevar o seu nível e vai elevar os seus padrões. Entendendo o poder do ambiente, Bia, o que significa para você hoje, falando do ambiente? Estar com pessoas certas no momento certo, eu sempre costumo dizer, né? Lá atrás, quando a minha mãe falava isso, eu não entendia, e hoje eu entendo perfeitamente. Ela falava assim, ó, me diga com quem andas e eu te direi quem és. E nesse me diga com quem andas, eu cortei várias pessoas da minha lista. Entendendo esse poder do ambiente. Aonde eu quero chegar, tem pessoas que vão estar comigo e tem pessoas que não vão estar comigo. O que você, falando da academia, desse processo, desse poder do ambiente, como que você enxerga que esse ambiente vai impactar a vida de outras pessoas? Ô, Fran, até pelo tudo que a gente vive dentro do grupo, e a gente trabalha muito, mas muito a mentalidade. Se a gente para pensar, tudo que a gente faz de evento aqui, cara, eu não conheço nenhuma organização que investe tanto tempo e profissionais qualificados, né? Eu tô falando, se a gente coloca aqui com toda a modéstia do mundo, só em curso que a gente já fez, é muito grana, né? E geralmente a gente tem investido nas pessoas que estão aqui, né? E por que a gente entende isso? Porque tudo começa pela mente. E por que o ambiente é tão importante? Porque na mesa que você senta, vai dizer muito das suas atitudes. Porque, por exemplo, se você hoje senta numa mesa que faz sentido pra você, você imediatamente levanta e vai embora. Sim ou não? Você não fica ali. Se o papo não é uma coisa que vai te edificar, dificilmente você vai continuar sentado. Mas se você permanece naquela mesa, aqueles assuntos que são tratados, ele vai entrando na sua mente, sem você perceber. Ou você percebendo, ele vai entrar e tudo que você pensa, você sente, e a forma que você sente, você reage. Então, os nossos pensamentos é que vai mandar comando para as nossas emoções. E as nossas emoções é o que, de fato, vai fazer com que a gente haja. Então, quando a gente pensa assim, em qualquer ambiente, seja de academia, seja dentro de uma organização, na sua casa, que tipo de mesa você tem sentado? Que tipo de pessoas você tem relacionado? Então, por exemplo, eu tenho recebido muito direct na academia, perguntando qual é o valor? E me dá vontade de sair correndo. Porque qual é o valor de sentar na mesa certa? Qual é o valor? Bota preço nisso. Qual é o valor de você estar sentado num lounge e, de repente, uma pessoa que você admira ali, um empresário, alguma pessoa ali que dentro do seu network você talvez não teria como se aproximar dela, ela está do seu lado. E aí ela vai trocar uma ideia com você, você vai tomar o café. Qual é o valor disso? Se as pessoas soubessem que elas estão fazendo um investimento, exatamente, elas mudariam completamente a mentalidade. Eu estava semana passada em uma imersão lá em São Paulo, acompanhando bastidores de um podcast,
E essa pessoa falou assim, né, conversando com ela, ela falou assim, eu treinava em uma academia e nessa academia eu pagava R$60. Tava bom, porque eram os aparelhos que eu usava e tal. Só que eu comecei a reparar a mentalidade das pessoas que frequentavam essa academia. Eu não estou aqui julgando nenhum tipo de academia, enfim. Eu estou falando da mentalidade do poder do ambiente. E ela falou assim, eu preciso estar numa academia que eu vá investir um valor maior, mas que vai me gerar um outro tipo de mentalidade, um outro tipo de network. Aí eles saem dessa academia de R$60 que... Fran, e aí a gente tem duas vertentes. Tá, mas eu só tô indo lá pra treinar, tudo bem. Mas a sua mente não é uma exceção do seu corpo? Será que aquilo que você pensa não é uma exceção do seu corpo? Afinal, quem dita tudo é a sua mente. Se o seu corpo... O corpo é o quê? É aquele que quer ficar estagnado, ele quer ficar parado, ele não quer se movimentar. Então, se você não tiver uma mente preparada para gerar esse movimento e gerar essa energia, você fica estagnado. Só que se você estiver num ambiente errado, com pessoas que só falam mal umas das outras, só fazem fofoca, só fica apontando o dedo, você vai crescer aonde? E aí, quando eu saio desse valor que eu estou pagando aqui, desse preço, eu vou para um investimento, eu estou falando de mudança de mentalidade. Se você muda a sua mentalidade, não tem nada que você pague de valor que vai ser mais importante. Por quê? A sua mente comanda tudo na sua vida. Exatamente. Você começa pela mente. Ah, eu quero transformar o meu corpo. Tá, começa pela mente não, pra ver o que acontece. Sim. E quando você acorda cansado? E quando você acorda indisposto? Eu não sei você, também não sei a Bia, mas não é todo dia que eu acordo disposta. Fran, todo dia você acorda disposta, você vai... Não, tem dia que eu vou e falo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu fui. Então, se a minha mente me trava, eu não consigo fazer mais nada. O meu corpo também travou. Então, esse investimento do ambiente, ele é importante. Só que muitas pessoas, elas não entendem esse processo. Sim. Né? De estar no lugar certo, com as pessoas certas, falando sobre crescimento, sobre sonhos, sobre conquistas e não falando de outras pessoas. Você precisa sair desse ambiente e estar em um ambiente que proporciona isso. Além disso, Fran, pensando na mesa certa, né, e da mentalidade, a gente pensa no merecimento, né? A gente começa... Porque uma coisa vai puxando para a outra. Quando a gente pensa nisso, cara, a gente começa a destravar. Eu era uma pessoa que não acreditava em merecimento. Eu me lembro que... assim como quando a gente começou, né, a caminhar na vida ali, eu e o Vinícius, depois, né, de mais de 10 anos de casamento, eu lembro quando ele trocou meu carro, cara, eu fiquei extremamente constrangida, porque eu não me achava merecedora de andar em um carro importado, eu achava isso um absurdo. E eu não estou falando de carro, muito menos de importado, eu estou falando de se sentir merecedora de algo. E aí eu comecei a trabalhar na minha mente essa questão da mesa certa, do jeito certo, entender que quem trabalha sim pode ter tudo aquilo que almeja, né, fruto do trabalho, tá tudo certo. A gente começa a pensar no merecimento. Vou dar um exemplo para você. Eu posso treinar num equipamento que seja ok, tal, e pronto, que vai fazer te atende ok, ou eu posso sentar num equipamento que os atletas olímpicos sentam. Opa! Porque na medida que eu vou escalando, eu posso comer arroz e feijão, e é ótimo, mas eu posso sentar e comer um prato de um chefe. Opa! Na medida que eu vou escalando esse merecimento e eu vou tendo acesso a esse tipo de coisas, a minha mente vai se expandindo, os assuntos vão se expandindo. Então, eu acredito que não é só sobre... A ambientação ela é extremamente importante, mas não é só sobre o corpo, é sobre um conjunto de habilidades, de skill que você, no ambiente certo, com as pessoas certas, com o movimento certo, vai criando em você, que não é sobre o físico. O físico é consequência daquilo que a mente vai sendo trabalhada. Então, esse novo projeto, né, que em breve vai vir aí para a cidade, está sendo confeccionado não só por mim, não só para o Vinícius, mas para uma equipe inteira, né? Para uma família, uma equipe inteira que tem entregado todos os dias o melhor para poder fazer acontecer, né? Eu levei recentemente o marketing lá e eles queriam fazer da melhor forma. Eu estava lá com o pedreiro e era da melhor forma. Estava sexta-feira com outro fornecedor e eles falando, nós vamos fazer o melhor. Então, assim, é se conectar com pessoas que estão nessa vibe, nessa mesa e reunir pessoas que querem fazer algo que vai marcar, né? Que vai deixar um legado. E eu acho que, de uma forma geral, todas as empresas do grupo, o nosso objetivo é sempre deixar um legado, deixar uma marca nas pessoas, onde o nosso negócio vai ser ao entregar o nosso negócio é consequência de algo muito maior que a gente quer fazer, né? Então,
eu tenho certeza que vai ser um projeto que vai edificar muitas vidas, porque foi algo que mexeu com a minha vida, né? A atividade física transformou os nossos negócios, a nossa família, de uma forma geral. E é o que a gente quer levar para as pessoas, né? E dentro de um ambiente e de um lugar bonito, pensa, isso vai ser infinitamente melhor. Acho que o Bernardo estava precisando de uma academia de alto nível, né? Pra gente fazer ele network, pra gente conversar. Eu tenho várias amigas, eventos, médica, dermatologista, enfim, e todas falando, Fran, eu vou pra lá. E eu já tô me organizando também para estar lá. Pelo menos 2 atividades eu quero fazer. Porque eu sei do poder do ambiente. Mas, por exemplo, eu sei quanto ele transforma a sua vida. Você sabe que você é parceira já da Bodytech, né? Então, você vai ter vários eventos lá que a gente vai fazer juntas. Mas pensa, levar um pouco do que acontece aqui para a empresa, Sim. nesse trabalho que você faz com mulheres, para dentro de um espaço com atividade física. Ah, Bianca, mas isso é tão normal, é tão simples. Não é simples. É simples, mas precisa ser dito. E aí, olha que maravilhoso, né? A gente tem um evento em breve com a Fran, talvez voltado para mulheres ou não, não sei, a gente vai pensar. Mas um evento voltado que trata corpo, mente, num único só lugar. É um conjunto, né? Um conjunto. A gente precisa tratar o e corpo, mentalidade. a mente. Aí ela solta essa pergunta que rebenta a gente, né? E muda toda a vida. Então, eu acho que é isso tudo que a gente quer construir, né? Um legado que vai muito além de academia, que não fica, né? Ah, o aparelho é bom. Não, mas não é isso. É o que vem por trás disso que vai funcionar. E o que eu posso garantir é que eu fiz dever de casa. Durante o tempo que eu estou nesse grupo, eu já entendi que é tudo com amor, é tudo com muita lealdade, é tudo com muito respeito. E o caráter vai aparecer em todos os detalhes. E quando a gente cuida dos detalhes, não tem como não dar certo, né, Fran? É isso que eu aprendi aos meus anos de grupo, que eu tô aqui. Não é uma despedida, claro que não é, porque a Bia continuará aqui, mas me fala sobre o legado, né? Nesses 12 anos de empresa, indo agora para algo tão diferente, tão inovador, enfim, mas saindo agora, né? E trazendo mais um grupo de empresas, mas vamos entender esses 12 anos da Bia, não como uma despedida, mas como um crescimento. Qual o legado que você acredita ter deixado nas pessoas? Fran, eu acredito que o meu legado tem a ver com a minha verdade, com a minha essência. Eu sou aquela doida que abraça alguém que nunca viu, que já solta um eu te amo, né? Eu sou muito, sei lá, né? Assim, dentro do meu jeito, eu já quero abraçar todo mundo. Mas eu acredito que ao longo desses anos, as pessoas... eu sempre quis mostrar que eu fui uma pessoa muito transformada ainda você. Eu quero ser, preciso ser transformada. E ao longo desses anos, todo mundo que trabalhou comigo há um mês atrás, eu acho que já viu que eu já mudei um pouco e eu quero continuar mudando. E eu acredito que toda transformação gera transformação. Então, eu espero que durante esses 12 anos, na transformação que aconteceu na minha mente, na minha vida como um todo, no meu físico, ora eu tô forte, ora eu fico brincando com isso, tudo para mostrar que se você verdadeiramente você quer mudar a sua história, você pode mudar. Eu olho para minha história, gente, com todas as possibilidades. Eu falo, se eu, Gaga, cheguei até aqui, né? Uma garota que saiu de casa com 13 anos, se eu conseguir chegar aqui do jeito que vocês estão me vendo, imagina você que está aí na sua casa depois dessa palavra. Então, só que ninguém vai fazer o seu trabalho. Então, o legado que eu espero é que, de alguma forma, quem sentou com a Bia ou passou pela Bia, seja impactado e entenda o poder da identidade. Entenda que se você ter um contato íntimo com você mesmo, você pode chegar em qualquer lugar que você sonhar. Mas você precisa começar sonhando para depois começar a realizar. Então, é isso, assim. Eu espero que as pessoas... Eu tenha deixado aí alguma pergunta poderosa em algum momento que gerou uma reflexão em você e que essa reflexão possa gerar mudança. Só isso, assim. Se fez sentido uma semente que eu lancei na vida de cada um dos colaboradores que passou aqui ou que estão aqui, eu já estou mega feliz por tudo que eu construí. Eu cheguei num lugar que eu jamais imaginei na minha vida. Quero chegar mais. Esse é o começo. Mas eu espero que tudo flua só para que as pessoas possam receber de tudo que eu tenho recebido, sabe? De uma forma fluida. Então, esse é meu legado. Muito bem. Que história, que transformação.
E eu sou parte dessa transformação também, né? A Bia lá, há muito tempo atrás, a Bia abriu essas portas para mim sobre relacionamento, sobre ser mais feminina, né? Ser menos impulsiva, enfim. Então, muitas coisas que eu tenho hoje, que eu me transformei, tem muito da Bia também. Então, existe um legado da Bia em mim e que eu carrego para o resto da vida e que eu falo para as minhas mentoradas também. Então, essa sementinha, ela vai se multiplicando, né? Não é a quantidade de pessoas que você alcança. Não. Se você alcançar uma pessoa e essa pessoa alcançar milhares, né, a gente já vai ter cumprido o nosso papel aqui. Obrigada por esse momento, por esse tempo. Foi maravilhoso, como sempre, né? A gente já sentou aqui tantas vezes para fazer podcast e ouvir as histórias umas das outras, e é sempre muito especial para mim. Né? Eu amo a sua vida, eu amo ver a mulher que você se tornou, eu amo ver que é só o começo de muitas coisas, é só o começo de uma grande história, né? Você já cumpriu um legado na Inove, continua, muitas pessoas estão aqui que foram transformadas porque você pagou um preço e paga um preço muito alto, e eu sei disso porque por trás de um grande homem, aliás, vou corrigir a minha fala. Do lado de um grande homem, existe uma grande mulher que a todo instante esteve ali orando, firmando o casamento, firmando uma empresa diante de oração. E não tem nada mais valioso do que você possa entregar para alguém. Não é o seu conhecimento, não é aquilo que você pode agregar, é a oração que você consegue fazer para que aquele lugar consiga chegar muito mais alto. Então, eu sei que você pagou esse preço. Por isso que nós estamos aqui, por isso que você está voando muito mais alto e é só o começo. Fiquei muito feliz da sua história. Obrigada, eu amo você de coração, de alma, de tudo. É isso, podcast do WePeopleCast para você se emocionar, para você ser transformado, para você se conectar com histórias reais de transformação, de superação e de conquistas. Eu espero que esse podcast tenha sido transformador na sua vida. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Aciona lá o sininho para que você receba as notificações. E já tem mais WePeopleCast para você, para transformar a sua vida.